Hoje falaremos do famosíssimo React. Hoje na nossa quinta aula, né, o nosso quinto aulão do Esquenta, já falamos de HTML, CSS, JavaScript, TypeScript e agora falando do famosíssimo React, que simplesmente dividiu a história do desenvolvimento para a web. É uma biblioteca extremamente relevante e importante nos dias atuais. Muitos projetos mundo afora utilizam React como biblioteca base para construir os seus componentes e as suas páginas e o front-end da aplicação, usado não apenas na web, mas para desktop também, usado para dispositivos móveis, ou seja, a base do que nós vamos falar hoje tem a ver com várias plataformas de desenvolvimento, o que é muito bom. Você aprende uma vez e aplica em qualquer lugar. Eu queria compartilhar rapidamente, nós estamos nessa jornada de 10 aulões, né? HTML, CSS, JavaScript, TypeScript, React, Next, Tailwind, React Native, Nest e banco de dados. Já estamos no quinto aulão hoje e hoje nós vamos falar de alguns temas importantíssimos. Então, nós vamos falar de componente, de JSX, de propriedades de componentes, estado de componente, de hooks. E quem sabe, talvez no final, dependendo do tempo que durar a aula, eu coloque um pouquinho sobre a parte de contextos, ou então eu deixo contextos para a parte de React Native, dependendo do quanto a gente conseguir avançar hoje. Então, esses são os temas essenciais, são temas centrais do React que você precisa entender e precisa dominar para, com tranquilidade, desenvolver qualquer aplicação com essa biblioteca. Além disso, eu queria chamar vocês para o nosso evento, o link está na descrição para a gente desenvolver juntos uma aplicação de e-commerce com front-end, back-end, banco de dados, com as regras de negócio compartilhadas, uma aplicação muito legal que você vai conseguir entender como uma única solução consegue integrar esses vários frameworks, várias bibliotecas de uma forma inteligente, separando as responsabilidades, o que é extremamente importante quando você pensa que a sua aplicação pode crescer e atingir outros patamares, você tem que organizar, você tem que proteger as suas aplicações dos frameworks para ter uma separação clara e a gente vai trabalhar também esses conceitos arquiteturais dentro do evento. Além disso, você pode sim concorrer a esse notebook Galaxy Book 4, um notebook de uma construção impecável. Está aqui do lado ele, a caixinha aqui, não vou levantar, mas de qualquer forma o notebook aqui está prontinho esperando você participar do evento e você cumprir alguns pequenos requisitos e vai ser muito legal sortear esse notebook para a galera que está junto com a gente desenvolvendo essa aplicação. Então era isso que eu tinha para falar para vocês. Vamos para a aula que tem muita coisa para a gente falar sobre React. Então agora tudo pronto para a gente começar. Relaxa aí, né? Faça aí um se alongue para já continuar a nossa jornada aqui, que de certa forma é longa, né? Todos os vídeos são longos, então esse aqui também vai ser talvez mais de uma hora de conteúdo. Não sei porque eu estou gravando ainda, não dá para saber quanto tempo eu vou demorar para falar. De qualquer forma, é um assunto interessantíssimo que nós precisamos ir com calma, olhar de todos os ângulos possíveis. Não dá para a gente ir com tanta calma como eu gostaria, mas eu vou tentar ser o mais didático e focar naqueles conceitos que eu falei lá no início do vídeo, né? Componente, JSX, propriedades, estado e hooks, que são temas essenciais para você entender ali o coração dessa biblioteca extremamente importante. Então vamos lá. Aqui eu estou no site react.dev. Vou clicar em aprender React. Existem formas de você usar a biblioteca através de soluções online, né? Você vai lá e starta um ambiente e consegue executar sem configurar na sua máquina, mas no nosso caso nós vamos configurar no nosso computador. Eu não sei se eu estou com o terminal aberto, não estou com o terminal aberto. Vou abrir aqui o terminal, porque a gente não usou o terminal em nenhum dos projetos anteriores, né? A gente tem aqui, ó, começamos com HTML, depois CSS, JavaScript e passamos por TypeScript e agora a gente vai ir para o React. Então a gente vai trabalhar com React e eu vou criar dentro de desktop do meu computador, dentro da pasta Esquenta Essencial, que nós temos aqui as pastas que eu criei, né? CSS, HTML, JavaScript, TypeScript.
nós vamos criar um novo projeto nessa pasta. Beleza. Como pré-requisito para essa aula, nós vamos precisar ter o Node.js instalado. Então, node --version, eu tenho aqui a versão 20.9.0. Léo, eu não sei como instalar o Node. Coloca aí no YouTube, né? Instalação do Node, instalação do Visual Studio Code, que você vai ver o que a gente precisa. Eu já comentei anteriormente, vale a pena relembrar, né? A gente olhar aqui, ó, lá em HTML eu tinha feito um desenho que é sobre um ambiente de desenvolvimento. E aqui, nesse ambiente de desenvolvimento, eu só diminuir aqui o zoom do Visual Studio Code, só abrir aqui, clicar aqui, menos, beleza? Aqui, ó, nós temos essas ferramentas. Node.js vai ser importantíssimo para essa aula. Visual Studio Code também. Postgre mais para frente. Git. Você não é obrigado a ter o Git. Você consegue ir lá no repositório e baixar o zip, como eu já expliquei anteriormente, mas posso explicar daqui a pouco. Nós vamos precisar do Code Runner, a gente vai usar um pouquinho nessa aula. O ScaleDraw são esses desenhos. Então, em termos de plugins, a gente não vai usar muita coisa nessa aula, mas o Code Runner acho que é um plugin importante para você ter, inclusive para essa aula também, tá? E com relação ao código, se você entra lá no repositório do GitHub, está no link na descrição, https://github.com/formaçãodev/esquenta-essencial. Tudo que está sendo desenvolvido já está lá no repositório. Já tem também o link para os vídeos para que você possa, a partir do link, acessar os vídeos no canal do YouTube. Você está vendo um vídeo, você consegue ver os outros vídeos também por lá. Beleza? E no canal do YouTube, se você olhar os últimos vídeos publicados ou nas playlists, você vai ver essa playlist aqui também lá. Beleza? Então nós temos esses dois avisos aqui para começar. E se a gente olhar aqui no site do React, nós vamos na parte de aqui, instalação. Vou clicar em instalação e nós temos aqui o processo de instalação, aí try React, blá blá blá, né? E a gente pode colocar aqui, ó, iniciando um novo projeto React. O que é que ele vai sugerir para a gente? Para a gente usar frameworks React. React é uma biblioteca e alguns frameworks foram criados com base no React. E aí ele vai dar algumas alternativas para você criar um novo projeto. Você pode criar um projeto usando Next.js, pode criar um projeto React usando Remix, pode usar ou criar um projeto React usando Gatsby, e aí tem várias opções aqui para o React Native. Eu vou usar a primeira. Nós vamos focar um pouco mais nas funcionalidades do React, do Next.js amanhã, mas hoje a gente também vai criar um projeto utilizando o Next, exatamente porque a forma padrão é uma das formas recomendadas de se criar. Ninguém cria mais um projeto puramente React, por isso que a gente vai seguir essa metodologia aqui. Então, dentro do esquenta essencial, eu vou criar aqui, ó, npx create-next-app @latest, e aqui dentro eu vou colocar React-projeto. Eu vou colocar assim meio que invertido a ordem, porque eu quero que o nome da tecnologia apareça antes. Eu não vou criar uma pasta com o nome React, porque como eu vou baixar uma dependência que tem o nome React, criar uma pasta com o nome React, eventualmente pode gerar aí algum problema. Acredito que não vai gerar problema se lá no package.json você mudar o nome do seu projeto. Mas eu vou colocar aqui React-projeto e aqui nós vamos criar o nosso projeto. E diferente das aulas passadas, eu vou até atualizar aqui também, a última versão, vou colocar, ó, quer usar o TypeScript? Sim, a gente viu na aula passada, TypeScript eu vou usar. ESLint também. Tailwind CSS, a gente não trabalhou com Tailwind CSS ainda, a gente vai trabalhar daqui a 2 aulas, tá? Eu fico na dúvida, né, porque é muito bom usar o Tailwind CSS. Eu vou usar, porque é uma coisa que a gente vai precisar aprender, então a gente vai usar porque também é uma forma padrão que ele sugere aqui. Vou colocar a pasta src, app route sim, vou colocar tudo como padrão, tá? Não precisa mudar nada, só colocar enter e ele vai criar para a gente o projeto. E diferente dos exemplos passados que a gente estava fazendo diretamente aqui
com os projetos, todas as pastas, eu vou abrir especificamente essa pasta do projeto React. Então, eu vou pegar esse VS Code, jogar aqui em outra tela, e uma vez criado o nosso React projeto, eu vou abrir Visual Studio Code de forma específica dentro desse projeto que nós acabamos de criar. Depois a gente manda isso lá para o nosso repositório. Deixa eu ver onde é que eu estou aqui em termos de... Cadê minha tela? Sumi. Onde é que eu estou? Ah, eu vim para outra tela junto com a janela. Beleza, então estou aqui dentro do nosso projeto React. E agora eu vou só jogar minha tela para cá. Nós vamos aumentar isso aqui. Eu vou reposicionar para cá do jeito que eu gosto. E a gente pode rodar o comando npm run dev. Ele vai rodar o nosso projeto no modo de desenvolvimento. Então, tudo já vem configurado, TypeScript já vem configurado, Tailwind CSS configurado, tudo já está funcionando para a gente ser capaz de acessar a nossa aplicação diretamente aqui na porta 3000. É, de certa forma, um salto, né? Você sai de um projeto meramente JavaScript, sem essa integração HTML, CSS, JavaScript já cai num projeto. Eu sei que é um salto grande se você for na sequência dos vídeos, né? HTML, CSS, JavaScript, TypeScript, a gente chega no React agora, meio que muda muito as coisas, né? Porque você coloca lá um comando que não existia antes e já está executando alguma coisa diretamente no browser, sem acessar o arquivo direto como a gente fez lá no HTML. Mas vamos com calma que a gente vai explicando aqui os conceitos. Eu queria, antes de entrar de forma específica no React, eu queria fazer aqui uma, não sei se seria uma revisão, né? Mas a gente vai falar um pouquinho sobre JavaScript. Eu vou colocar aqui uma pasta chamada JS, tá? E a gente vai usar TypeScript, mas eu quero fazer um exemplo aqui de função dentro desse arquivo, dessa pasta, para a gente fazer um certo link com JavaScript para o que a gente vai enfrentar aqui dentro do React. É um tema que eu não falei no aulão de JavaScript, eu deixei de propósito, não sei se foi de propósito não, mas eu deixei para esse momento aqui a gente discutir. Vamos lá. Vamos supor que eu vou usar a terminologia aqui do React, tá? Eu vou criar um componente, um novo componente para mostrar como se fosse um botão. Beleza, vou criar aqui um botão como uma função, beleza? E aqui vou fazer qualquer coisa, vou colocar aqui em console.log, botão clicado, certo? Ele está reclamando, tá dizendo que eu criei e nunca usei, eu vou usar agora e vai parar de dar problema. Aí eu vou criar aqui um botão, sei lá, botão 1, recebe, new botão. Aí você vai pensar, new botão? Você está criando instanciando uma função, certo? Aí sim, eu estou instanciando uma função aqui no JavaScript. Melhor do que isso, eu vou colocar aqui para ele ter aqui um this.label do botão, vai ser clique aqui, e eu vou colocar o console.log aqui no final, chamando botão.label. E esse código, ele pode ser executado diretamente aqui no meu projeto React, simplesmente usando o nosso queridíssimo Code Runner. Ele não se importa que está rodando um projeto nos outros arquivos. Eu vou lá, rodo aqui, e você vai ver que nós temos um label, tá? Aqui, clique aqui. Até aqui tudo bem. Vamos pegar, porque o que é que isso significa? Antes de a gente evoluir no exemplo. Isso aqui é uma função construtora, tá? Eu estou criando, eu vou colocar um comentário aqui, uma função construtora. A partir dessa função construtora, eu consigo instanciar novos botões, digamos assim. É claro que aqui é uma abstração do que a gente vai ver dentro do React, mas eu quero fazer um link com isso, que é puramente JavaScript, com aquilo que nós vamos enfrentar, gasguei aqui, me enfrentar dentro do React. Vou pegar aqui meu copo aqui do Fortaleza, criei essa função construtora, instanciei um botão 1, posso instanciar um segundo botão, botão número 2 aqui, e número 2.label,
e ele vai exibir exatamente a mesma informação. Clique aqui. Vamos supor que nesse botão eu receba props, receba propriedades, tá? E eu posso muito bem transformar essa função .ts em um TypeScript. A gente vai já fazer isso se for o caso. Criei aqui as minhas propriedades e aí eu vou pegar aqui, ó, propriedades.label e vou colocar, caso não tenha nada, eu vou colocar OK como padrão. E aí, vamos supor que essas props aqui não sejam passadas, para não dar problema, eu vou colocar aqui para ser um parâmetro opcional, né? Eu não sei se props existe, se existir eu vou tentar pegar o label, se não existir, por padrão eu pego OK. Agora executando, vai continuar funcionando, só que o padrão agora é OK. O que é que a gente poderia fazer? Eu poderia passar no meu segundo botão, label cancelar. E aí ele vai lá, e agora nós temos um botão que tem uma label OK e um outro botão que tem a label cancelar. São duas instâncias que foram criadas a partir de uma função construtora. Antes de existir classe em JavaScript, já existia função construtora. E, na verdade, a classe em JavaScript é só um detalhe de sintaxe, é o que a gente chama de syntax sugar, né? Ele coloca um açucarado assim em cima da linguagem para você usar a classe, mas internamente o que acontece mesmo é uma função construtora. Você cria uma função, essa função você pode instanciar um objeto através de uma função. E sempre que você usa this ponto alguma coisa, você está dizendo que essa função tem esse atributo e você pode inicializar esse atributo através das propriedades que você recebeu nessa função construtora. Tá? E aqui eu passei o label e eu posso passar, por exemplo, o label aqui para o primeiro botão, para ser label salvar. E aqui nós temos uma função construtora com duas instâncias, o botão 1 e o botão 2. Beleza? Fizemos aqui um exemplo de função construtora e eu quero linkar com vocês o que é que isso tem a ver com aquilo que nós vamos desenvolver dentro da nossa aplicação React. Vocês vão perceber que existe um paralelo entre as duas coisas. Então vamos lá. Eu vou criar uma pasta aqui chamada... Eu posso chegar aqui na minha página.ts, posso simplesmente tirar todo esse conteúdo. Você está vendo que nós temos aqui uma função, certo? Ó, lembra que a gente falou do export default? Aqui a gente tem um export default, nós temos uma função chamada home, e aqui dentro eu vou colocar para ele retornar, vamos ver se não gera problema, né? Vou retornar aqui teste, tá? Só a palavra teste nessa função. A gente já viu como se faz uma função, já vimos que uma função pode retornar algum valor e nós alteramos para aí nós termos a palavra teste. Lá na parte do layout, a gente pode tirar essas fontes que ele acrescentou, não faz muita diferença para a gente. Vou apagar esse local fonte, tá? Onde tem aqui metadata, a gente pode colocar projeto React, escutar aqui esquenta essencial, pronto. E aqui embaixo eu posso colocar PTBR, já que eu vou usar português do Brasil. E aqui onde tem um class name, que aponta para essas fontes, eu vou tirar esse class name aqui, que eu não vou precisar dele por enquanto para o nosso exemplo. Vou deixar assim, mais limpinho o nosso layout. Aqui tem os metadados, nós temos aqui o HTML e o body da nossa aplicação. Lembra que a gente viu o HTML, viu o body, como se organiza, tá? E aí você pode estar achando estranho o que está acontecendo aqui. Isso aqui é uma função, Léo, com HTML dentro da função. A gente vai explicar um pouquinho sobre isso, porque isso é algo que está para além do que é normal ser feito dentro do JavaScript. Mas a gente conversa já sobre isso. Só fiz limpar, deixando essas duas informações aqui, a parte de metadata, e aqui eu limpei, deixando apenas o HTML, o body e o HTML. Vou salvar.
A gente pode apagar essa pasta de fontes, que a gente não vai precisar dela, e nós temos esses arquivos aqui, e o nosso page.tsx, que é o arquivo mais importante nesse momento, o resto nem precisava ter feito. Eu queria só que vocês mexessem aqui nesse arquivo. Nós vamos retornar teste e vamos ver o que é que acontece na nossa aplicação, tá? Que ele estava reclamando porque a fonte foi excluída. Vou rodar de novo npm run dev e ele vai compilar a nossa aplicação e nós vamos dar um refresh aqui para a gente ver se aparece aqui a nossa aplicação. Beleza, gerou um erro, não tem problema, faz parte do que a gente está fazendo aqui. De qualquer forma, apareceu o nome teste da mesma forma que eu coloquei aqui. Nesse caso agora, diferente do que a gente estava fazendo em outros cursos para trás, se eu colocar teste 1, 2, 3 e olhar aqui, eu não fiz nada e automaticamente ele já atualizou o conteúdo. Eu venho aqui, coloco o teste ABC, salvando o arquivo. Como ele está rodando um processo aqui no terminal, ele fica compilando o projeto e já atualiza para a gente o browser sem eu nem tocar lá, nem preciso dar um refresh no browser e já está funcionando. Beleza, o nosso primeiro tema que eu queria comentar com vocês é o tema de componentes, certo? E aí eu queria fazer um paralelo entre o que eu fiz aqui nessa função, de criar uma função chamada botão. Essa função vai ter um label e a gente vai fazer aí um paralelo entre uma função construtora e aquilo que nós vamos criar, o nosso primeiro componente que nós vamos criar aqui na aplicação. Você pode colocar um componente onde você quiser dentro do código, contanto que ele fique dentro de src, ele vai funcionar direitinho. Só que nós normalmente colocamos os nossos componentes dentro de uma pasta chamada Components. Components, ele até coloca aqui eu estou usando o Material Icon Theme, né, que é um tema do material, ele já coloca aqui uma pasta direitinho, né, de um pouquinho diferente, dizendo que aqui dentro nós teremos os nossos componentes. E eu vou querer colocar aqui dentro um arquivo chamado botão.ts de TypeScript, tá? E aqui dentro nós vamos criar uma função, função botão, que vai retornar aqui um label. Vou colocar OK, certo? Por enquanto vai ser isso a nossa função. Da mesma forma que eu criei aqui uma function chamada botão, depois eu coloquei essa props aqui, mas por enquanto eu simplesmente coloquei a função e tinha esse this.label, aqui eu vou retornar alguma coisa diferente do que nós fizemos aqui. Então, eu vou retornar esse OK, só que essa função ela precisa estar acessível fora desse arquivo. Para ela ficar acessível fora desse arquivo, eu vou colocar aqui um export default, que a gente já tinha feito isso lá na aula passada de TypeScript. Então, export default function, vou retornar OK, não é a forma ideal ainda, a gente está evoluindo aqui o conhecimento de componente, mas já temos aqui uma versão que dá para o gasto. Isso aqui, gente, é um componente. Isso aqui no JavaScript seria instanciado usando essa forma aqui, ó, new botão. Só que dentro do React a gente vai usar como se fosse uma tag. Um componente é como se fosse um trecho da sua aplicação. Eu tenho uma aplicação inteira, então eu tenho um cabeçalho, eu tenho um rodapé, eu tenho um conteúdo, o conteúdo tem um título do conteúdo, tem uma tabela, a tabela tem um botão dentro dela, então tudo isso são componentes que possuem outros componentes e assim vai. Então, nesse caso, nós temos aqui a nossa página e nessa página eu quero usar um componente que eu acabei de criar, que é esse componente botão. Então, eu posso simplesmente abrir um menor que, por exemplo, e coloco aqui botão, e ele vai encontrar lá dentro de componente esse arquivo botão, vai importar esse arquivo e nós conseguimos criar uma tag. Isso aqui é como se eu estivesse instanciando, chamando new botão, chamando a minha função construtora. Isso aqui não faz parte do JavaScript normal, mas aqui nós estamos usando um recurso que foi criado no React chamado JSX, como se fosse uma extensão do JavaScript para colocar dentro da nossa função
uns trechos que parecem um HTML. Mas quando a gente cria isso aqui, quando a gente chama uma tag como se fosse um botão, é como se internamente ele estivesse criando, chamando a função como uma função construtora, instanciando um trecho de código. Esse trecho vai ser capaz de colocar alguma coisa na tela. Eu não vou entrar muito nos detalhes internos, porque não faz sentido para um curso rápido, mas só para você fazer um link que nós temos aqui uma função, como qualquer outra função, e quando eu uso essa função como se fosse uma tag dentro de um HTML, entre aspas, ele está instanciando uma função para a gente. Então, eu vou simplesmente salvar e você vai ver aqui na tela que nós temos o OK, que é exatamente o conteúdo que está sendo retornado através do nosso componente botão. Legal. Eu posso utilizar aqui dentro, colocar um par de parênteses, vou usar um div, como se eu estivesse dentro de um HTML, e vou colocar o meu botão dentro de uma div. Até aqui tudo bem, continua mostrando OK. Mas como eu posso criar várias instâncias de um botão, da mesma forma como eu tenho uma função construtora, eu posso chamar várias vezes o new, como nós fizemos aqui na função, new botão label tal, new botão label tal, eu também posso instanciar vários botões aqui na minha página. Então, fazendo isso, você vai ver que aqui eu tenho um OK, OK, OK e OK. Legal, vamos melhorar um pouco o nosso componente para a gente entender. Dentro do meu componente botão que eu criei, eu vou criar ele, na verdade, como arquivo .tsx, porque com o TSX a gente tem mais flexibilidade. Ele deu um problema aqui no build, mas basta você parar a aplicação, iniciar de novo, porque com a mudança do nome de arquivo ele não conseguiu encontrar, mas aí voltou a funcionar, porque é com essa extensão .jsx que a gente vai conseguir usar essa forma estendida de escrever JavaScript dentro dos nossos arquivos aqui do React. Então, o que é que eu vou fazer dentro do meu botão? Eu vou também colocar aqui um par de parênteses. Vou colocar aqui posso colocar simplesmente uma tag button aqui. E dentro do botão eu vou colocar o OK. Ou seja, eu acabei de trocar simplesmente uma string que estava sendo retornada por uma tag botão, que isso aqui será convertido para HTML depois. Então, ele vai acabar gerando esses conteúdos lá na nossa página. Então, com essa mudança simples, agora nós temos aqui os nossos botões, tá? Aí ele está sem estilo por conta do Tailwind CSS. O Tailwind CSS tira o estilo padrão do browser. Mas se eu clicar aqui e pedir para inspecionar, você vai ver que de fato nós temos dentro da nossa página tags do tipo button. Então, aqui nós temos os botões que foram criados ali na nossa aplicação, tá? Se a gente quiser trazer aqui um estilo, adiantar um pouquinho que a gente vai ver lá na parte do Tailwind, eu posso usar aqui a propriedade class name. Lembra que lá no HTML a gente usava a propriedade class. Aqui nós vamos usar a propriedade class name. Tem essa mudança quando a gente usa esse HTML, que não é um HTML, né, o JSX, dentro de uma função React. E essa função vai virar um componente. O que eu quero mostrar para vocês, esse aqui é o nosso primeiro componente que nós vamos criar na nossa aplicação, né? Componente, beleza? Então esse aqui é um primeiro componente. Começou só com um texto e agora a gente colocou aqui um botão e nós estamos utilizando ou instanciando os nossos componentes através da nossa página, que é a raiz aqui da nossa aplicação. Dentro desse nosso botão, a gente consegue colocar um background, um BG green 500. Léo, aqui na minha máquina não está completando. Você escreveu aí, ele acabou completando. Está completando porque eu tenho um plugin chamado de Tailwind CSS. Se você colocar, ó, esse plugin Tailwind CSS IntelliSense, que é da própria Tailwind, ele nos ajuda a completar aqui nossas classes. Então, basicamente, isso aqui é uma classe CSS que eu estou referenciando, e quem disponibiliza essa classe prontinha
é a equipe do Tailwind CSS. Ele já criou várias classes com cores, com coisas que a gente usa no dia a dia. Então, se eu coloquei que o background é green, você vai ver que todos os nossos botões agora têm um background verde. A gente pode colocar aqui um padding de 2, para ele dar um padding de 2 e o botão crescer. Lembra que aqui está com um zoom, né, bem grande, um zoom de 500, mas o nosso botão ele está dessa forma aqui, tá? E é essa forma que está aparecendo por padrão no browser, mas eu vou aumentar aqui só para a gente ficar com uma visualização um pouco melhor. E eu vou colocar uma borda arredondada, colocar aqui um rounded MD. Ele vai colocar uma bordinha arredondada nos nossos botões. Então, nós temos aqui 4 botões na nossa aplicação e eu coloquei só aqui algum estilo para a gente ter o nosso botão. Beleza, o que é que eu quero acrescentar nesse nosso componente para ele ficar ainda mais parecido com esse exemplo que eu cliquei aqui? Eu posso pedir para ele passar como propriedades para esse meu componente o label. Então, eu posso vir aqui no botão, colocar props. Como eu estou dentro do contexto do TypeScript, eu poderia definir uma interface para eu definir quais são as propriedades que eu vou receber, mas eu vou colocar, por enquanto, aqui N, ou seja, eu vou aceitar receber qualquer tipo de propriedade. Deixa eu ver por que ele está reclamando. Tal. O N, ele está pedindo para eu especificar um N diferente, porque o slint está dizendo que ele não posso ter um N explícito. Eu até comentei com vocês sobre isso, que você pode tornar isso como um erro, tá? Então, nós temos um arquivo de ESLint que está usando aqui. Eu posso simplesmente não me preocupar muito com essa parte, eu posso excluir esse arquivo, que nós vamos parar de ter problema com essas validações. Eu não vou querer mexer muito na configuração do ESLint. O fato é que nós temos aqui agora as propriedades, apontam para qualquer coisa, e agora nós temos a possibilidade de passar, na hora de criar o nosso objeto, passar as propriedades aqui. Lembra que isso aqui é como se eu estivesse instanciando uma função, né? Usando uma função construtora para instanciar um objeto, e eu tenho que ter alguma forma de passar as propriedades para essa função. E a forma que eu tenho é como a gente faz no HTML, passar as propriedades. Então, eu posso aqui colocar, ó, label igual a salvar. Label igual a cancelar, por exemplo. Eu vou colocar 2 botões, tá? Cancelar. Pronto. E aqui eu vou ter esses 2 botões. E aqui eu vou ter uma div. E nessa div a gente pode usar também a ideia do class name e dizer que isso aqui é um flex. E como é um flex, eu tenho a possibilidade de colocar aqui um gap entre os elementos. Lembra que a gente falou de flexbox lá no CSS? Aqui é a forma como a gente cria uma div com flex sem precisar mexer diretamente no CSS. Léo, essa parte aqui do Tailwind, tu vai explicar? Vou. A gente vai ter aula de Next.js, depois a gente vai ter uma aula de Tailwind CSS só para falar os princípios e os pilares do Tailwind CSS. Então, temos aqui o nosso componente, nós temos aqui os nossos 2 botões, só que, por mais que eu tenha passado essa propriedade label, salvar, lá para o meu componente, no meu componente eu ainda não estou usando essa propriedade .label. Como é que eu faço para usar isso? Eu posso aqui dentro do meu componente, em vez de usar OK, posso colocar aqui, ó, props.label. Vamos ver o que é que vai acontecer se eu fizer isso, ó. Se eu fizer isso, props.label, o que vai acontecer é que ele vai colocar dentro do texto que deveria ser resolvido por aquilo que eu recebi lá nas minhas propriedades, ele simplesmente colocou o texto que eu escrevi, props.label. Não é isso que eu quero. Então, para a gente, de fato, resolver isso aqui para algo que está dentro da minha função, porque lembra que aqui eu estou no contexto de algo que é conhecido como JSX. JSX é uma sintaxe que estendida de como você pode escrever código
misturando como se fosse duas tecnologias, né? Um HTML, entre aspas, com o JavaScript. Isso aqui não funciona, tá? Tá aqui, ó, sintaxe estendida do JavaScript, que foi criada pela equipe do React. Isso aqui não funciona dentro de um código JavaScript, não funciona no browser, por exemplo, porque ele vai transformar isso para gerar o nosso conteúdo lá na nossa página, porque a gente quer, no final das contas, quebrar a nossa página em pequenos componentes para que a gente possa criar uma página bem mais complexa. Então, o fato de estar dentro do JSX, que já é o segundo tema que a gente quer trabalhar, juntamente com a ideia de componentes, eu quero no tema 2 falar sobre JSX. Quando você está dentro desse contexto de um código que parece HTML, para você acessar algo que está aqui dentro da função JavaScript, você precisa colocar esse trecho dentro de um par de chaves. Lembra quando a gente foi criar um texto e queria interpolar colocando $, um par de chaves e tal? Aqui é mais ou menos a mesma coisa. Para a gente acessar o parâmetro da função, por mais que ele esteja pertinho ali, eu só consigo acessar dentro dessas tags se eu colocar um par de chaves. Então, agora com um par de chaves, a gente vai esperar receber, a partir das propriedades, um determinado label, e aqui a gente vai exibir essa informação. Então, lá eu vou ter o label salvar e o label cancelar. Então, agora a gente tem, ó, salvar e cancelar como sendo os dois labels. Se você não passar nada, o que é que acontece? Ele vai ficar o botão vazio. E aí, lá no botão, você até poderia, se for um atributo opcional, você até poderia colocar aqui, ó, se não vier um label, então coloque OK, que seria um label padrão. Então, tá aqui, ó, OK, e salvar, mas você pode ir lá e voltar. Deixa eu só tirar aqui esse aplicação de desenho, que ele está atrapalhando aqui meus atalhos. Então aqui você pode voltar e ter o label cancelar, e você acabou de conseguir passar propriedades de um componente para outro. Aqui o home, ele é um componente também que está chamando outros componentes da sua aplicação. No caso, foi um componente definido através de uma função. Aqui nós chamamos que esse é um componente funcional, tá? Componente funcional, que é um componente baseado em função. Tem como você criar um componente baseado em classe? Tem, mas a gente usa muito mais componentes baseados em função. Eu só vou trabalhar com componentes funcionais nesse nosso exemplo, tá? Então, nós temos aqui no vídeo inteiro, para falar a verdade. Então, nós temos aqui o nosso botão, que recebeu aqui uma propriedade, a gente conseguiu personalizar o label de um botão através das propriedades que foram recebidas a partir dessa função. Beleza, até aqui tudo bem, nós criamos um componente, usamos esse componente e aqui a chamada desse componente é como se fosse uma instanciação, você está instanciando através de uma função construtora um determinado espaço de memória que vai ter dados internos e tal, e a gente pode trabalhar com esses dados. Então, a gente acabou de falar um pouco sobre componentes, falamos um pouquinho sobre JSX e falamos um pouquinho sobre propriedades. Como é que a gente consegue passar propriedades para outros arquivos? Eu vou fazer o seguinte, ó, nós vamos criar aqui uma outra página, eu vou colocar aqui uma pasta. Dentro da pasta apps, você vai criar uma pasta chamada primeiro. Aqui dentro a gente pode criar um arquivo com esse nome padronizado, page.tsx. E aqui eu vou exportar por padrão uma função chamada primeira página. E aqui a gente vai simplesmente usar aquele exemplo que eu acabei de desenvolver, né? Flex, gap 2, o botão salvar e o botão cancelar, e a gente vai acessar esse primeiro exemplo através da URL /primeiro, porque tudo que estiver dentro de app, todas as pastas que você colocar
e que tiver dentro dessa pasta um arquivo page.tsx, significa que ele acabou de criar uma rota aqui na sua aplicação para o primeiro. Se você colocar, ele vai encontrar esse arquivo. Se você colocar qualquer outra rota, sei lá, segundo, ele vai dizer que não encontrou essa página, mas no caso do primeiro, ele acabou de encontrar porque eu criei essa rota. Isso aqui tem a ver com o Next.js, a gente vai falar um pouco mais sobre isso na próxima aula, que eu acho que é a aula de amanhã. Tá? Então, criei aqui e nosso arquivo page.tsx, o que a gente pode fazer é criar um link que vai navegar da página principal para esse nosso primeiro exemplo. E a gente pode fazer isso criando aqui um link. Não vou criar a tag A, vou criar a tag link do Next.js, que vai fazer essa navegação para a gente. Ó. Então, eu vou colocar aqui para ele fechar um link, vou chamar aqui de primeiro componente. E aqui nós vamos usar o href para ele chamar lá o barra primeiro. Beleza, com isso eu não vou mais precisar importar o botão, agora tem um link. E na minha página principal, que eu vou voltar, a gente vai ter aqui, ó, deixa eu colocar no raiz da aplicação, nós teremos dessa forma aqui o nosso link. Se eu clicar no primeiro componente, ele vai navegar para essa página e a gente pode voltar aqui pelo próprio histórico do browser. Beleza, então nós temos aqui o nosso link para acessar o nosso primeiro exemplo. Nós vamos fazer agora um segundo exemplo, um pouquinho mais interessante. Deixa eu pensar aqui junto com vocês. Ó. Vou criar um segundo componente, então vou criar uma nova pasta, vou colocar aqui segundo, só para a gente exercitar um pouco dessa questão do JSX, das propriedades e dos componentes, tá? Então, nós vamos criar um exemplo para trabalhar tanto o clique do mouse, como trabalhar também já um outro princípio, que é o quarto princípio que eu quero trabalhar com vocês, que é a parte de estado. Então, nós vamos criar um componente que vai ter estado. Em cima desse componente com estado, a gente vai eventualmente revisando e fazendo outros exemplos. Então, vamos lá. Eu fui bem devagar no primeiro exemplo, agora no segundo a gente vai pegar tudo que a gente viu no primeiro e melhorar um pouco mais, depois a gente faz outros exemplos. Eu vou criar aqui um contador, que é um exemplo bem clássico. Quando se trabalha com React, é quase que o olá mundo do React, porque você vai conseguir ver várias coisas interessantes. E aqui eu vou criar um componente chamado contador. Aqui eu estou dentro de app, né? Então eu vou criar aqui um arquivo page.tsx. Vou criar export default function página contador. Vou simplesmente retornar return uma div, e nessa div vou colocar aqui um H1 contador. Então, notem que aqui dentro desse return, quando você define uma estrutura como essa, um JSX, você pode criar uma estrutura bem interessante, bem legal, de você criar toda uma página, e a gente pode até daqui a pouco fazer algo nesse sentido, tá? E criando uma estrutura maior, usando cada um desses fragmentos, né? Aqui representa uma página, que é um agrupador, mas quando você cria dentro aqui da parte de componentes, você pode ir criando cada componente individualmente na sua aplicação. Então, eu vou criar aqui um novo componente, ó, chamado de contador.tsx, e aqui eu vou exportar por padrão uma função chamada de contador. E aqui a gente pode simplesmente retornar uma div com H1 contador. Então, vou pegar esse contador que eu tinha feito aqui na minha página, feito isso, eu vou simplesmente utilizar o componente que eu acabei de criar. Então, vou colocar aqui, ó, contador, beleza? Então, está aqui o nosso componente. Agora, a página está chamando o componente contador e ele sim que vai ter a div e o H1. Se eu clicar aqui, ó, com o command ou Ctrl e clicar, você vai navegar para a sua função, export default function contador, e está retornando isso, e a gente pode agora, na nossa página principal, criar um novo link
para o nosso segundo exemplo, que é um contador, e aqui eu vou colocar o label contador. Beleza, nossa página agora, nós temos o primeiro componente, nós temos o contador, posso clicar aqui, e nós vamos para, navegou, né, para barra contador, e agora nós temos esse componente prontinho. Lá no nosso componente contador, agora a gente vai explorar um pouco mais do conhecimento de componente, de JSX e propriedades, gerenciamento de estado e como é que a gente pode organizar aqui o nosso contador. Se eu crio dentro dessa função um valor, por exemplo, let número recebe 0, e aí eu vou lá e coloco esse número aqui dentro para ele exibir, ó. Vou colocar um span e aqui dentro eu vou colocar um número entre um par de chaves. Beleza, até aí tudo bem, nós temos o contador e nós temos o valor zerado aqui. Até aqui tudo bem, está mostrando. Posso criar uma div e criar dois botões. Vou criar aqui um button que vai decrementar e nós vamos criar aqui um incrementar. Beleza? São dois botões. Agora nós temos o decrementar e o incrementar e nós temos o 0. Tudo isso aqui está bem pequenininho, né? O zoom seria esse aqui por padrão, mas eu vou aumentar para a gente ver grandão, depois a gente pode ajeitar o layout. O fato é que eu posso colocar o botão de decrementar como sendo background red de 500 e eu vou colocar um incrementar class name só para diferenciar um background green de 600. Então nós temos agora um botão de incrementar e decrementar, um ficou vermelhinho e o outro ficou verde. Eu posso colocar aqui um padding de 2 em cima e um padding 2 aqui embaixo, para dar um espaço interno nos nossos botões, para não ficar grudado, que a gente já tem um pouco mais cara de botão. E nessa div aqui de fora, eu vou colocar um flex e um gap de 2 para eles não ficarem grudados. Então agora nós temos um botão e o outro, e a ideia é que um possa incrementar o valor dessa variável que nós criamos aqui e a gente possa ver o valor sendo incrementado e decrementado a partir do clique desses botões aqui. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou criar aqui, quando você cria uma função em JavaScript, lembra que eu já comentei no passado que uma função pode ter outra função dentro dela. Então, aqui a gente pode ter uma função chamada de decrementar, que eu vou pegar o valor da variável e vou diminuir. E no final eu vou mostrar aqui no console.log só para a gente ver que, de fato, o valor da variável está decrementando. Tá? E eu vou criar uma outra função chamada incrementar, que vai pegar o número atual mais, vai somar 1 e vai mostrar o valor aqui no nosso console.log. A pergunta que agora eu quero fazer é como é que eu posso clicar aqui e ele de fato executar alguma coisa no terminal. Se eu limpar aqui o terminal para a gente ver, tá? Eu quero clicar aqui, eu quero ver alguma coisa acontecendo aqui no terminal, porque na função que eu acabei de criar, eu coloquei console.log e é para ele mostrar alguma coisa no console do terminal. Tá? Se você não sabe abrir aqui, né, você pode vir na ferramenta de desenvolvedor, More Tools, aí você tem, aqui já está aberto, né? Você clica aqui em cima, né? Ó, More Tools, você tem aqui Developer Tools, né? Que é as ferramentas de desenvolvedor. Aí ele abre, você seleciona aqui console, que é o que eu estou selecionado, e aqui vai aparecendo, ou que você pode digitar alguma coisa aqui, comandos, JavaScript, ou vai aparecendo aquele que a sua aplicação está exibindo, como no caso aqui, console.log. No nosso botão, nós temos vários eventos, e esses eventos começam com on alguma coisa. On click, on double click, on change, on vários tipos de on, né? Quando você coloca on, ele vai mostrar on abort capture, on animation end, on várias coisas, mas o mais importante para a gente é o on click, tá? Poderia ser o on double click, você clicar 2 vezes, mas o on click é o mais utilizado. E você pode, a partir do onClick, pedir para ele executar essa função
que foi criada aqui. Você pode passar diretamente a referência para a função e quando você clicar, aquela função será chamada. Então, agora ele está reclamando aqui, porque é uma coisa específica do Next.js, a gente vai precisar transformar esse arquivo em um arquivo que é usado do lado do browser. Depois a gente vai explicar isso na aula de Next, mas basta escrever esse texto aqui na primeira linha, ó, use client. Como texto mesmo, soltinho aqui no começo, ele vai funcionar perfeitamente. Então, agora, o que é que nós temos? Quando você clicar em decrementar, ele vai decrementar o valor da variável aqui, ó, -1, -2, -3, -4, -5, mas esse valor que está na tela não foi atualizado. E isso é um problema e por isso que a gente vai trabalhar com o conceito de estado. O React ele trabalha com o estado de uma forma diferente. Estado são os dados que pertencem àquele objeto, àquela instância que foi criado, e esses estados podem evoluir. Eu poderia criar, aqui só para a gente não perder muito tempo, né? Mas eu poderia criar aqui um contador, por exemplo, e aí eu tenho uma função chamada contador aqui, tá? Não vou receber propriedades por enquanto, eu vou colocar aqui internamente, ó, qual foi o nome que eu coloquei no contador? Número. Então eu poderia criar aqui número, recebe 0. Posso criar aqui uma des.incrementar aponta para uma função que incrementa o valor e des.decrementar eu crio uma função que decrementa o valor e a partir daqui eu posso criar, então, sei lá, contador 1 recebe new contador, aí eu posso chamar incrementar, incrementar, incrementar e agora console.contador número. Se eu executar isso, você vai ver que o número do contador é 3, tá? Aí se eu continuar contador do contador 1, ponto decrementar, ponto número, e agora a gente vai ter o valor 2, tá? Foi o que eu fiz aqui, beleza, vou tentar salvar de novo. Decrementar, beleza, eu coloquei o nome errado, né? Contador 1, ponto decrementar. Então, executando, você vai ver que ele veio de 3 para 2, exatamente como se espera. Então, o que eu tenho aqui é a definição de uma função que eu criei, tá? Eu poderia criar ela diretamente aqui, né? Função, incrementar e depois atribuir dentro da instância atual, mas eu criei uma função construtora e eu posso ter dois contadores diferentes, cada um com um valor completamente diferente do outro. Por exemplo, se eu crio aqui um contador 2, aí eu vou chamar contador 2.decrementar, vou chamar isso aqui várias vezes e no final eu vou colocar console.log contador 2 número. Cada contador vai ter seu próprio estado, ó. Um tem o valor 2 e o outro tem o valor -6, exatamente porque nós temos uma função construtora. Mais ou menos o que está sendo feito aqui, com uma sintaxe um pouco diferente, é você entrar aqui no contador e você tem uma função, você tem uma outra função que mexe no estado interno, só que para o React ele não consegue atualizar o conteúdo da tela, por mais que você mexa no valor interno daquele objeto, você não consegue alterar esse valor na tela, que para a gente não faz sentido só alterar aqui, faz sentido também alterar aqui na tela do nosso componente, tá? Mas só para terminar essa primeira versão que não funciona completamente, aqui no outro botão, só maximizar, eu vou colocar também aqui um onClick, tá? Para ele chamar o incrementar, e agora a gente consegue chamar tanto a função decrementar como a função incrementar. Ó. Se eu limpar, ó, incrementar, foi lá 9, agora decrementar, voltando até ficar negativo, dependendo de quem eu clicar mais. Tá? O fato é que está funcionando, ele está mostrando para a gente que o valor da variável está sendo alterado, só que esse valor alterado não está refletindo aquilo que está sendo exibido aqui dentro do meu componente. Eu quero que o componente possa entender que aquele valor foi modificado e mostrar algo na tela. Alguns frameworks funcionam quase assim, já funcionaria de cara, mas o React não. Para que a gente transforme isso aqui em um
estado, a gente vai ter que usar aqui algo específico do React chamado useState. E aí a gente vai importar o useState do React, ó, React useState. Sempre que a gente usa o useState, precisa ser o useClient lá em cima, tá? Da mesma forma, sempre que a gente usa o onClick, obrigatoriamente precisa ser do lado do cliente. E aí o que é que eu vou fazer? Eu vou criar aqui um estado que vai ter o valor padrão 0, então eu vou colocar aqui o valor padrão 0, e eu vou colocar desse lado da expressão que eu vou salvar, eu poderia simplesmente colocar aqui estado recebe o valor de useState. Beleza. Aí a gente tem dentro desse estado duas coisas, porque isso aqui que é retornado é um array que é retornado. O primeiro é o próprio número e o segundo elemento é a função que altera o número. Eu posso fazer o seguinte, ó. Por exemplo, número recebe o primeiro elemento do estado e a função que altera o número recebe o segundo elemento do estado, porque essa função de estado retorna esses dois valores. Então, agora, eu não altero mais o valor de número diretamente. Eu uso essa função aqui, que eu posso chamar de alterar número. Então, basicamente, o que eu vou fazer é alterar o número, pegando o número menos 1, e vou alterar o número aqui embaixo, fazendo a mesma coisa, só que número mais 1. O incremento vai pegar o número atual, mais 1, e altera o número. E o decremento pega o número atual, menos 1, e altera o número. Eu posso tirar até o meu console.log daqui, porque agora que nós estamos trabalhando dessa forma, com o estado, a gente tem a possibilidade de incrementar. Agora a gente vê o valor sendo alterado aqui, e decrementar, agora a gente vê o valor sendo decrementado ali. Tá? Então, agora nós temos um componente que tem um estado interno. A gente pode ir lá na nossa página e colocar isso aqui dentro de uma div, e a gente pode ter 3 contadores na nossa página. Não tem problema, eu posso até diminuir um pouco o zoom aqui, ó, para a gente ver os 3 contadores. O primeiro, eu vou até 10, o segundo, eu vou até 4, e o terceiro eu vou até menos 7, por exemplo. Então, eu tenho 3 elementos, cada um com seu estado interno, cada um com a sua instância, como se eu estivesse criando várias instâncias do nosso contador, que a gente fez um paralelo ali no JavaScript. Tá? É possível, a partir desse elemento, você receber aqui propriedades, props, e eu vou colocar de novo do tipo N, e eu posso ter aqui um valor inicial. Então, props ponto inicial, ou então valor inicial. Se não tiver, começa com 0. Então, não vai quebrar nada. Por quê? Porque ele vai começar com 0, não tem problema. Mas se eu pegar essa propriedade aqui e for lá no meu contador e passar valor inicial recebe o valor de 1000, por exemplo, agora, se eu der um refresh aqui, você vai ver que um dos contadores tem o valor inicial como sendo 1000. E agora eu posso, já a partir de um ponto, passar uma propriedade para personalizar o meu contador. Tá? Uma outra coisa que a gente poderia fazer nesse caso, a gente trabalhou já com o TypeScript. Tá? Então, vamos lá, a gente já viu aqui um pouquinho de React, já fizemos uma comparação, então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou criar uma interface, olha que interessante, eu vou chamar aqui de contador props. E nessa interface eu vou dizer que eu vou receber um valor, e esse valor ele é opcional e ele é um number. Por exemplo, eu não vou receber mais o valor inicial, vou receber outra propriedade, eu mudei o nome da propriedade. Então, em vez de ter props, que é do tipo n, que é qualquer coisa, eu vou colocar aqui, ó, props é do tipo contador props. Agora ele já sabe que eu não tenho mais valor inicial, que eu tenho obrigatoriamente um valor. E agora lá no meu contador, eu não vou mais usar valor inicial, mas eu vou usar valor. Então, eu sei exatamente o que é que eu tenho aqui, tanto é que se eu der um Ctrl espaço, ele vai mostrar. Tem uma chave que é padrão, qualquer componente do React tem chave e o valor que foi a propriedade que eu acabei de colocar. Entretanto, olha que legal,
Se eu for lá e eu disser que essa interface, esse parâmetro é obrigatório e eu salvar, lá no meu JSX vai dar problema, porque agora eu tenho que obrigatoriamente dizer qual é o valor do meu contador, ou o valor inicial. Vou colocar aqui para ficar mais explícito, ó, valor inicial, eu preciso mudar aqui, e obviamente lá também eu preciso modificar. O valor inicial 1.000, valor inicial, sei lá, 0, e valor inicial menos 500. Então agora eu tenho 3 valores iniciais diferentes e sou obrigado a colocar o valor inicial exatamente porque eu disse que o atributo da interface é obrigatório. Então 1.000 menos alguma coisa e menos 400 e alguma coisa. Tá? Lá posso voltar e colocar o valor como sendo opcional, não tem problema, porque na hora de inicializar o meu estado, eu estou dizendo que, por padrão, o valor é 0 e isso não é nenhum problema iniciar um valor opcional que não foi passado. Uma outra coisa que eu também queria chamar a atenção de vocês é o seguinte, normalmente a gente não faz dessa forma, ó. Use state, salva no estado, pega o primeiro elemento do estado e coloca no número, e o segundo elemento do estado coloca no alterar número. Normalmente a gente faz isso aqui, que é possível no JavaScript, ó, o primeiro elemento vai ser salvo no número e o segundo elemento vai ser salvo no alterar número. A gente não precisa fazer isso, isso aqui já seria o suficiente. Léo, mas eu não entendi muito bem o que é isso, o que está acontecendo aqui. Ó. Imagina que você tenha aqui o browser, você tenha uma lista. Então, vou colocar assim, ó, lista recebe o valor, por exemplo, 1, 2, 3, 4, e aqui você salvou na lista. E você quer, por exemplo, colocar no valor A o número 1, no valor B o número 2, no valor C o número 3 e no valor 4 no valor D o número 4. Então você vai fazer constante A recebe lista índice 0, que é o primeiro elemento. Aí você salva. Se você pegar o valor A, você consegue ver. Eu posso até limpar aqui, que vai continuar funcionando. Eu vou pegar aqui, ó, constante B. Se eu der um refresh no browser, aí sim ele zera a memória. Mas enquanto eu não der um refresh no browser, eu consigo acessar. Ó. Lista. Vou pegar aqui o índice 1. Agora eu tenho o B. Agora eu vou colocar o C. Recebe lista índice 2, que seria o terceiro elemento, e constante D recebe lista índice 3, que é o último elemento. Então, agora, se eu mostrar para vocês os valores, ó, vou dar aqui, vou limpar, o valor de A, 1, o valor de B, 2, o valor de C, 3 e o valor de D, 4. Eu acabei gastando várias linhas para conseguir fazer uma operação de criar a lista, pegar o primeiro elemento, colocar na variável A, o segundo na variável B, o terceiro na variável C e o quarto na variável D. Eu poderia fazer isso em uma única operação, fazendo assim, ó, A, B, C, D recebe o valor de 1, 2, 3, 4. É como se ele pegasse o primeiro elemento, aqui é um array, e aqui você está criando variáveis. Aqui você não está criando um array. Você está criando variáveis, mas basicamente você está dizendo que o primeiro elemento será associado a A, o segundo elemento será associado a B, o terceiro elemento você pode, se não quiser associar a ninguém, você bota simplesmente um tracinho assim, o terceiro vai para ele e o quarto vai para o D. De tal forma que agora você tem A vale 1, B vale 2, esse underline aqui vale 3, e o D vale 4. Então, você consegue associando isso de uma forma mais direta com uma única sentença de código. Foi o que eu fiz aqui dentro do React. Tá? Isso aqui retorna 2 elementos. O primeiro elemento retornado vem para número e o segundo elemento sempre é a função que altera o valor de número. Você nunca altera diretamente o valor do estado, mas através dessa função. Então, a gente viu aqui um exemplo de contador que a gente tanto conseguiu ter um estado dentro
do nosso componente, como a gente trabalhou com essa questão do evento, de incrementar, decrementar, e a gente percebeu que na hora de usar o nosso componente na página, aqui a gente consegue instanciar, isso aqui é como se eu estivesse instanciando componentes dentro da minha aplicação, tá? Então aqui um segundo exemplo, a gente conseguiu ver o nosso contador. Já tem aqui mais de 1 hora de aula, né? Deixa eu continuar mais um pouquinho para a gente finalizar a nossa aula aqui. Vamos lá. Como é que a gente poderia pensar em organizar uma aplicação maior? Vamos tentar fazer aqui uma estratégia para você entender para onde é que vai essa ideia dos componentes dentro de uma aplicação. Então, dentro de componente, eu vou criar aqui uma pasta chamada de template, tá? Aqui no template, eu vou criar um componente chamado cabeçalho.tsx. Vou criar um componente chamado rodapé.tsx. Vou criar um componente chamado de menu.tsx. Aí a gente vai tentar organizar aqui como se fosse um formato de uma aplicação. E vou criar um componente que eu vou chamar aqui de página.tsx para agrupar esses outros componentes. Vamos tentar ver se a gente consegue entender como funcionaria isso aqui na prática, para você já conseguir vislumbrar para onde que uma aplicação iria se você estivesse organizando os seus componentes aí, tá? Então vamos lá. Eu vou pegar a minha aplicação e colocar aqui no zoom zerado, vai ficar pequenininho aí para você, daqui a pouco a gente melhora um pouco a aplicação. Então, eu vou criar um componente página, então export, default, function, vou chamar aqui de página. Essa aplicação página vai receber uma div e eu vou colocar aqui, o nome da página vai ser o componente H1. Lá no meu componente principal, que é o componente que está mostrando o que seria o meu menu, né, os dois links, eu vou simplesmente pedir para ele renderizar um componente página. Então, vou colocar aqui página, vou fechar, vou abrir o componente página e vou fechar o componente página, vou tirar aqui o import do link, daqui a pouco a gente restabelece o menu. Deixa eu só colocar um mais aqui, ó. Apareceu isso, página, beleza. Eu vou querer, dentro da minha página, colocar aqui um H1, só para dizer que é um home, tá? Ele já não está gostando muito dessa ideia de colocar um componente dentro da minha página, por algum motivo, a gente vai já explicar por quê, mas se eu der um refresh, ele não quebrou a aplicação, mas também não mostrou o componente que está dentro de um componente personalizado que eu criei. Como é que a gente pode resolver esse problema? Como é que eu passo um componente filho para um componente que eu criei? Porque claramente quando você cria um H1 ou quando você cria uma div, não tem problema você colocar um H1 dentro de uma div aqui, porque é o que acontece na web. Só que eu quero fazer isso nos componentes que eu criei. E eu acabei de criar um componente baseado em uma função chamado página. Beleza, se eu coloco aqui props, n, ele vai parar de reclamar lá. Você vai ver que agora, se a gente for lá na nossa página, ele não está mais reclamando. Ele, ok, está de boa, você diz que recebe props, então pode passar isso aqui como propriedade para o seu componente. Só que, se você der um refresh, não mudou absolutamente nada, continua exatamente a mesma coisa. Por quê? E aí o que a gente pode fazer é o seguinte, ó. A gente pode ir lá no meu componente página e a gente pode investigar para saber o que é que está sendo enviado para dentro de props. Eu posso colocar aqui, ó, console.log, mostra para a gente o que é que tem dentro de props, só para a gente entender. E aí você pode vir aqui, vou pedir para ele dar um refresh. Deixa eu ver se ele mostra, ó. Acabou que ele não mostrou aqui para a gente, né? E tem um motivo para ele não mostrar. Deixa eu colocar aqui para ser o... Ele vai mostrar, quer ver? Vai mostrar aqui no terminal. Tá aqui, ó. Ele mostrou no nosso terminal porque esse é um componente que roda do lado do servidor.
por padrão, ele é marcado com o use server, tá? Então aqui ele vai usar esse padrão, acho que é use, não sei se é use assim, acho que talvez seja, tá? Ele roda do lado do servidor, então o fato de ele rodar do lado do servidor faz com que o console.log não rode do lado do cliente, mas se eu colocar use client e eu colocar um console.log, ele vai aparecer aqui dentro do meu terminal, então do meu console do browser, né? Se der um refresh, você vai ver que apareceu uma propriedade chamada children. Children quer dizer filhos, tá? Filhos no plural, né? Então nós temos aqui props.children. E é exatamente essa propriedade que a gente é capaz de usar ela para mostrar aqui dentro da minha página. Vamos supor que eu crie uma tag main e eu queira mostrar aqui os props.children aqui dentro. Então agora na nossa página vai aparecer o conteúdo home que nós passamos lá no nosso componente. Então aqui dentro de página, o que eu tiver passado aqui dentro da página vai ser exibido a partir desse props.children. Isso aqui é uma propriedade padrão, que o próprio React fornece. Tudo aquilo que você passa dentro de um componente é passado para o componente que você está referenciando como filhos daquele componente, ou seja, são as tags filhas que você pode exibir em qualquer lugar e eu estou exibindo aqui dentro do main. Tá? Esse aqui é o primeiro ponto. O segundo ponto, eu não vou ter esse H1 aqui, mas eu vou querer organizar um template na minha página de tal forma que eu vou ter de um lado o menu, não vou ter em cima, melhor dizendo, em cima eu vou ter o cabeçalho, então eu vou colocar um componente, ó, fazer o seguinte, lá no cabeçalho eu vou criar uma estrutura parecida com essa, vou tirar esse use client que não precisa, por enquanto, vou pegar aqui o cabeçalho, vou substituir aqui, ó, por cabeçalho. Vou tirar aqui esse props e vou simplesmente criar uma div ou um header. Ó, header. E aqui no header eu vou colocar uma span para colocar cabeçalho. Beleza? Vou pegar a mesma coisa que eu fiz no cabeçalho, vou colocar aqui no rodapé. Rodapé. E só que aqui eu vou chamar de footer. Lembra das tags semânticas, né? A gente pode usar aqui, ó, footer, e eu vou colocar rodapé, beleza? Aí eu vou usar aqui o menu, a mesma coisa. Deixa eu só copiar o componente inteiro aqui, ó. Vou colocar aqui no menu. O nosso componente vai se chamar menu, e aí eu vou colocar aqui aside de um lado, do outro, e aqui eu vou colocar a parte de navegação, nave, e vou colocar aqui menu. E agora na minha página eu vou juntar todos esses elementos para montar uma estrutura da minha página. Olha que legal, ó. Aí eu vou usar aqui o cabeçalho. Daqui a pouco a gente vai organizar isso, cabeçalho. Vou colocar aqui o menu da minha aplicação, aqui. E vou colocar a parte principal e no final vou colocar o rodapé. Beleza. Então, o que apareceu foi isso aqui, ó, cabeçalho, menu, o conteúdo que está no main e o rodapé. Eu vou colocar lá no conteúdo, em vez de home, eu vou colocar aqui conteúdo. Beleza? Dentro de uma div, dentro de um H1. Então tá aqui a nossa página. Ainda não está muito bonita, ainda não está organizada, mas a gente vai organizar agora. Vamos lá fazer mais uma mudança. Eu vou colocar o meu header para ter um background cinza, bem escuro, mas não vai ser preto, ó, vai ser um cinza 800. Então você vai perceber que agora o meu cabeçalho já tem um cinza aqui escuro do lado. Eu vou querer, dentro da minha página, envolver o menu e a parte principal dentro de uma div. E eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou colocar aqui para ele ser um flex, vai ficar um do lado do outro. Então agora nós teremos o menu desse lado e o conteúdo aqui e o rodapé vai ficar embaixo. Até aí tudo bem. Então eu vou querer que o meu componente principal
vai ter um background, sei lá, eu acho que o black é por padrão, né? Deixa eu colocar um menu com um pouquinho diferente. No menu, eu vou lá no meu menu, vou colocar um class name para ser um background zinc 900. Ele vai ficar um pouco mais escuro. Ele tá difícil de ver, né? Então, deixa eu colocar aqui no cabeçalho, eu vou colocar 700 para ficar mais claro. E eu vou colocar o menu para ficar 800, que vai ficar um contraste um pouco melhor. Então, o cabeçalho está mais claro e o menu tem uma cor diferente do conteúdo. E eu vou já diminuir aqui o zoom para colocar o zoom padrão. Exatamente a nossa aplicação está com esse formato aqui, certo? Então vamos lá, a gente vai mexer um pouquinho na estrutura para a gente entender como funciona. Lá na nossa página, eu vou dizer que nós vamos organizar isso num formato flex. Vai ficar bem estranho porque ele vai colocar tudo na mesma linha, não é o que eu quero, mas eu quero que ele use no eixo da coluna, então vai ser um flex call, vai ficar um embaixo do outro. Agora voltou, né? Cabeçalho em cima, o menu, conteúdo e o rodapé embaixo. Beleza, lá no meu cabeçalho, eu vou pedir para ele usar aqui um padding P. Aqui é um padding, né? De, sei lá, de 6, depois, no caso, a gente aumenta. O 6 quer dizer 24 pixels. Tá? Então, vou salvar. Ele já colocou aqui um padding no meu cabeçalho, acho que com um tamanho ok. Vou colocar lá no meu rodapé um class name, um padding de 6 também. Então, ele já vai colocar um padding no rodapé. E eu vou colocar o rodapé da mesma cor do cabeçalho. Não estou focando muito na parte de layout para ficar bonito, não. Eu quero só para você entender um pouco da organização de como que a gente pode fazer, certo? Então, meu rodapé também tem aqui um layout e eu vou colocar na minha página para a página ocupar a altura completa, pelo menos a altura completa da página. Então, eu vou colocar aqui a altura para ser H screen, que é a tela toda. Então, ele vai ocupar a tela toda e eu vou pedir para essa parte aqui do meio ele crescer de tal forma que vai ficar o cabeçalho em cima, o rodapé embaixo e essa parte vai crescer. Para crescer, a gente vai usar aqui um flex 1, que aí ele cresce e a gente tem, ó, o conteúdo já meio que tomando a forma aqui de uma interface administrativa, né? Então, aqui nós temos o menu e o conteúdo aqui no meio. O que é que eu vou fazer no meu menu? Eu vou pedir para o menu ter uma largura de, sei lá, 72, que equivale a 288 pixels ou 18 rm. Então, coloquei aqui, ó, ele pegou essa largura aqui na lateral e, se for o caso, eu quero um pouquinho maior, então acho que 80, nem todos os números tem, tá? Você tem que olhar aqui no Code Complete, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44. Mas você pode ser específico na largura e dizer, ó, quero uma largura de 500 pixels. Se você fizer isso, ele vai lá e coloca exatamente 500 pixels aqui na sua aplicação. Mas normalmente eu uso algum tamanho que já existe, que já foi padronizado pelo Tailwind. Tá? Então, colocou aqui a largura do menu. E aqui nós temos o nosso conteúdo, tá? Então o conteúdo aparece aqui no meio. Lá na nossa página, a gente pode pedir para, no main, que é o conteúdo, eu posso colocar aqui, ó, para ele colocar um padding de 8. E aí o conteúdo não vai ficar grudado nessa parte central aqui da nossa aplicação. Beleza? Então nós temos aqui o que seria a nossa interface administrativa, né? Feito de forma bem bruta mesmo. E aí, como é que a gente pode usar isso na nossa aplicação? Vamos lá, só colocar aqui o menu para ele ter lá os nossos dois links, tá? Então, eu vou colocar o nav para ele ter aqui um flex call, para ficar um link debaixo do outro. E aqui a gente pode colocar, ó, um link, next link, que vai apontar para o href. E aí eu vou colocar aqui para ser o início da nossa aplicação. Vou fechar aqui o link. Vou criar um outro link para o nosso primeiro exemplo. Ó, primeiro. E aí vai ser primeiro
componente. Aí depois nós fizemos um contador, né? Então, colocar aqui, ó, contador, componente com estado. Então, primeiro componente com estado foi o nosso outro exemplo. Então, nós temos 3 links aqui. Então, se a gente olhar na nossa aplicação, agora nós temos os 3 links aqui e a gente poderia pedir para ele também dar um padding aqui, sei lá, de 6 no nosso menu. E aqui a gente poderia colocar um gap de talvez de 2 ou 3 para ele não ficar um link grudado no outro. Ó. Então, nós temos aqui o início, primeiro componente, o componente com estado. Tá? Se eu mudar para primeiro componente, ele vai para uma tela que essa página não está envolvendo o meu componente todo. Não tem problema, a gente pode fazer isso agora. Deixa eu só voltar aqui. Ó. Então, esse aqui é o meu componente que nós criamos. Né? Então, a gente poderia fazer o seguinte. Ó, lá na nossa página, que é o nosso primeiro exemplo, eu poderia pegar isso aqui e colocar dentro de uma página. É muito simples agora, porque eu criei um componente chamado página. E esse componente página agora tem como se fosse o layout de uma página e tudo que eu colocar dentro dele será exibido como componente filho. Então, agora que eu defini uma página, eu consigo sair da minha página principal para a página de primeiro componente. Ele muda só essa parte aqui do meio. Não é legal? Porque agora a gente fez o nosso componente virar uma página. Lá no nosso contador, nós criamos aqui um contador, eu posso também envolver o meu contador como se fosse uma página. Então, eu posso trocar aqui, ó, página, vou importar e vou substituir onde tinha div e virou uma página. Agora, dentro da minha página, eu vou ter 3 contadores. Então, agora eu posso ir para componente com estado e ele vai mostrar os 3 contadores dentro desse exemplo, o nosso primeiro componente aqui, o nosso início, que a gente pode ir lá na tela de início, colocar aqui, sei lá, seja bem-vindo. Beleza? E aqui, claro, a gente pode colocar para ele ficar com um tamanho maior, um text 2XL, vai ficar com um tamanho maior aqui na nossa aplicação. A gente pode colocar aqui uma fonte bold, mas a gente vai falar um pouco mais disso no Tailwind CSS, para ficar aqui com uma fonte você consegue ir navegando na sua aplicação. E onde tem cabeçalho, você pode colocar aqui o logo da sua aplicação, tá? Então, lá no cabeçalho, aí você pode colocar aqui logo da app. A gente não vai se preocupar muito com isso, então apareceria aqui o logo da sua aplicação. Nesse lado aqui você pode ter uma bolinha para representar como se fosse o usuário, tá? Então, a gente poderia, ó, aqui ter o logo da app desse lado e do outro lado você poderia ter uma div que representaria aí o usuário logado. Então, vou colocar aqui o S, que seriam as 2 letras de usuário. Tá aqui aparecendo o S aqui do lado. Ó. Como é que a gente pode mudar isso? Eu posso dizer que isso aqui é um flex, vai ficar na mesma linha. Então, vai ficar, ó, logo da app e o usuário aqui. E a gente pode pedir para ele usar o justify between, ou seja, colocar os elementos um de um lado, outro do outro, né? Então, o logo da aplicação ficaria aqui e a parte de usuário aqui. E nessa div você pode até colocar aqui como se fosse um background purple, sei lá, 600, e ele vai ficar com o background purple aqui. Você pode colocar um padding de 3, ele vai ficar mais ou menos assim. E você pode pedir para ele colocar a borda arredondada de forma completa, que aí ele vai ficar um círculo aqui como se fosse o usuário. E aí, se você perceber, ó, a letra US não está exatamente centralizada aqui no meio, né? Então, você até poderia mudar um pouco a estratégia. Ao invés de colocar um padding, você pode dizer que a largura vai ser 6, a altura vai ser 6, e aí ele ficou assim, deixa eu colocar um pouquinho maior. Então, 6 é muito pouco. Vou botar 12 e 12. Então, vai ficar o tamanho maior e o texto S não está centralizado. Mas aí você pode dizer que esse círculo ele é um flex que tem justify center e items.
colocar aqui, ó, Item Center, que ele vai centralizar, que é o Align Items, né? Se você colocar o cursor aqui em cima, ele vai mostrar exatamente o que é que significa essa classe CSS que o Tailwind disponibiliza para a gente. No final, você tem aqui o nosso, que eventualmente no futuro poderia ser um menu de usuário da sua aplicação. Se você percebeu direitinho, ó, o logo, ele acabou não ficando tão alinhado como a gente gostaria, mas aqui você coloca Justify Between e o Item Center para ele centralizar o logo da nossa aplicação. Agora a gente tem aqui o nosso rodapé, nós temos aqui o menu e é uma página que você aproveita em todos os componentes. Na hora de navegar na sua aplicação, você acaba aproveitando esses componentes, tá? Vamos lá. Eu criei aqui, a gente poderia, sei lá, melhorar um pouco o visual, tentar colocar num menu preto, talvez trabalhar com algumas bordas aqui, ficar um pouco melhor a nossa aplicação, mas não é tanto o propósito do nosso vídeo, é mais mostrar para você como você conseguiria pensar em separar, dividir para conquistar a sua aplicação em componentes, e isso vai formando ali uma estrutura de árvore de componentes na sua aplicação. Beleza? Talvez o último exemplo que a gente possa fazer é dentro dessa ideia do contador, que nós criamos aí um estado interno dentro do componente, eu posso criar um outro exemplo que eu vou fazer o seguinte, ó, vou criar aqui um outro exemplo, vou chamar aqui de formulário, só para a gente entender a questão do formulário. Vou criar isso aqui dentro de app, tá? Não criei vou criar uma nova página da nossa aplicação. Então, eu vou criar aqui um arquivo page.tsx, vou exportar por padrão, vou chamar aqui de página formulário, e dentro dessa página formulário, eu vou retornar uma página, um componente página que eu criei, né? E vou simplesmente colocar aqui formulário no final. Tá, o que está acontecendo aqui? Faltou a palavra function, senão não funciona nada, né? Então, beleza. Nós temos aqui, ó, uma página formulário que eu coloquei um H1, uma fonte bold, um pouquinho maior, coloquei uma div, coloquei uma página. E lá no meu menu, eu vou colocar mais um link apontando para essa página formulário que eu criei. E aqui eu vou colocar exemplo de formulário. Beleza, nós temos aqui agora um exemplo de formulário que a gente consegue navegar e ver aqui o que seria o título dessa página. Claro que ainda precisa melhorar muita coisa, né? Lá no nosso rodapé, você poderia fazer alguma coisa do tipo, ó, vou colocar aqui um flex, justify end, que ele vai lá para o final do rodapé, vem para cá, ó. Você poderia colocar aqui uma fonte mas que fica um pouquinho menos em destaque, por exemplo, ó, um Zinco, aqui é um Zinco 700 e um Zinco 300, só para você deixar o rodapé um pouco menos visível, talvez aqui 400, que ele vai ficar mais cinza e fica menos visível, e você pode colocar aqui um text small, que ele fica menorzinho, aí você coloca aqui, tá? E você pode, inclusive, diminuir um pouco o rodapé. Você pode colocar, ó, no eixo X eu quero um espaçamento de 6, mas no eixo Y eu quero a metade, quero que o rodapé fique menorzinho, tá? Então o rodapé ficaria menor do que o nosso cabeçalho, por exemplo, e você consegue ir ajustando isso. Aqui no texto do rodapé, a gente pode colocar alguma coisa do tipo todos os direitos reservados, copy 2024, tá? Ou então, melhor do que você colocar de forma fixa ali o ano 2024, você pode colocar um par de chaves e colocar aqui, ó, new date, porque você pode usar JavaScript, aí aqui você pega get full year. Ele vai pegar o ano completo e aí já vai colocar o ano de 2024 no nosso rodapé aqui. Você percebe que a partir do momento que você vai trazendo esses elementos e cada elemento cuidando da sua parte da aplicação, você começa a inicialmente ali ter uma cara
de aplicação que pode ser bem interessante. Se a gente for lá e colocar ícones na nossa aplicação, fica ainda mais legal você usar ícones na aplicação. E não é muito difícil de fazer isso, né? Só para mostrar, tem um que eu gosto muito, que é o Tabler Icons. E aí, se você colocar aqui, ó, React, ó, Tabler Icon for React. Então, tem a documentação aqui. E, basicamente, você vai usar essa biblioteca aqui. Eu vou usar o npm, ó, npm install tabler /icons react. Então, a gente pode ir lá parar a nossa aplicação, instalar essa dependência. A primeira vez que a gente está instalando uma dependência nessa sequência de aulas, em cima de um projeto que já existe. Eu vou rodar de novo o comando, ó, npm run dev. E agora, lá no nosso logo, no nosso cabeçalho, ó, a gente pode, onde tem aqui o logo da app, vou criar aqui uma div. Vou criar uma div. Vou usar aqui o icon React, ó, brand React. Então ele vai colocar o logo do React lá no início da nossa aplicação. Ó, dá um refresh aqui, ó. Colocou o logo do React. Eu posso colocar um pouquinho maior, size, talvez 28. Deixa eu ver como é que fica. Ó, colocou aí. A gente pode diminuir um pouco o espaço aqui, ó. Em vez de ser um padding de 6, eu vou colocar no eixo X 6 e no Y vou colocar aqui 2. Para ficar menorzinho o espaço aqui, ó. E a gente pode, acho que talvez um 3 fique melhor. 3. E a gente pode pegar aqui o logo, colocar um pouquinho maior, por exemplo, colocar aqui um 36. E a grossura da linha, que é o stroke, eu vou colocar apenas 1. Ó, colocou aqui a logo do React. Posso dizer que a cor class name vai ser um background blue de 500. E aí, background não, né? Aqui vai ser o text, para ele colocar a cor da logo azulzinha, tá? Então, eu vou colocar aqui um 400. E se você quiser colocar um span, sei lá, React Essential. E aí eu vou colocar isso aqui para ser um class name font black. Deixa eu ver se fica legal. Vai ficar bem grossa a fonte. E eu posso colocar nessa div para ser um flex. E vai colocar na mesma linha. Só que aí eu vou querer colocar o item center para eles ficarem centralizados. Vou querer colocar aqui um gap de 2. Para ele dar um espaço entre o nome React Essencial e a logo que está aqui. Então, a aplicação já está começando a ficar legal, entendeu? Está começando a ficar bonitinha. E lá no nosso menu, se você quiser pegar isso aqui e transformar em um elemento, um item de menu, por exemplo, você poderia criar um outro elemento. Olha que legal. Vou criar aqui um outro elemento chamado menu item. Então, vou duplicar aqui, ó, menu item. Nesse menu item que eu vou criar, vou mudar aqui para menu item. Vou fazer com que ele receba uma interface chamada menu item props. Ele vai receber o texto e vai receber o href. E aí a gente pode pegar o texto que foi recebido aqui, vou colocar aqui, ó, props.menu item props. Vou pegar apenas como se fosse o link, tá? Só para a gente começar a fazer aqui uma versão. Aí eu vou pegar aqui o props, onde tem o href, eu vou colocar um par de chaves, props.href, e aqui no conteúdo vai ser props.texto. Beleza, com isso a gente consegue ir lá no nosso menu e substituir por menu item. Então, eu vou colocar o texto início href, texto primeiro, componente com estado e exemplo de formulário. Então, se eu tirar isso, agora a gente tem um menu item diferente do link, porque agora a gente pode criar um estilo para ele mais legal e tal, mas continua funcionando, ó.
A gente consegue navegar entre os componentes através do nosso menu item. Só que agora no menu item, a gente poderia envolver tudo isso com uma div, certo? E agora a gente tem a possibilidade de passar de forma opcional um ícone. Então, eu vou colocar aqui, ó, ícone do tipo N, e aí a gente pode mostrar aqui antes o ícone se ele existir, tá? Então, eu vou colocar aqui props.ícone, e agora a gente tem a possibilidade de passar, e eu vou colocar esse ícone como sendo inicialmente opcional. Então, vamos lá, ó. No meu primeiro menu item, eu vou passar aqui o ícone, vou colocar o ícone no final. Vou passar o ícone aqui como sendo, vou colocar assim, ó, um par de chaves, e aí eu posso passar um componente React aqui nesse parâmetro. Então, vou colocar, ó, ícone home 2. Então, vou lá colocar um ícone. Agora nós temos um ícone aparecendo aqui no nosso menu. Como é que a gente pode melhorar o menu item? Eu posso dizer que essa div ela vai ser um flex, ele vai deixar na mesma linha. Posso usar o alinhamento no eixo cruzado para ele centralizar. E posso colocar aqui um gap de 1 para ele não ficar grudado o ícone com o texto. E outra coisa que a gente poderia fazer, né? Por exemplo, se ele der um hover, ele coloca ali uma marcação e tal. Então, você poderia melhorar. Então, aqui a gente tem já um menu que consegue colocar um ícone. Já o outro ícone, o outro opção, né? Deixa eu colocar aqui, ó, ícone recebe o valor icon number 1, por exemplo, que é o nosso primeiro exemplo. Então, apareceu aqui o ícone 1. O outro pode ser icon, ou ícone, melhor dizendo, né, em português que eu coloquei, icon 1, 2, 3, que seria um contador, já vai aparecer aqui, ó, 1, 2, 3. Tá? Ou então, acho que tem uma opção também que é numbers, se não estou enganado. Numbers, no plural. Deixa eu ver como é que ele aparece. Ó, 1, 2, 3 assim, um em cima fica mais bonitinho dessa forma. Tá? Formulário, não sei se tem um ícone que representa um formulário, mas deixa eu ver se tem aqui, ó. Aqui, icon forms. Então, vou colocar aqui. Beleza? Então, nós temos aqui um ícone que representa um formulário. E aí você vai, eventualmente aqui, aplicando um estilo, eu quero um gap um pouquinho maior aqui, beleza? Então, já tem. Eu vou querer que haja um espaçamento maior entre os meus itens. Eu também posso colocar um padding dentro dele, ó. Um padding de 2, já vai fazer com que os itens fiquem mais separados. Posso colocar aqui, ó, se der um hover, 2 pontos, ou seja, passar o cursor em cima, ele vai aplicar aqui uma cor black com, sei lá, 20% de opacidade. Deixa eu ver como é que fica, ó. Deixa eu ver se ele colocou aqui. Acho que não. Acho que ele não colocou, né? Hover. É o background black, senão ele não aplica, né? Então vamos lá, ó. Agora, tá vendo, ó, que você consegue passar o cursor em cima e ele vai mostrando que tem ali um hover em cima dos seus componentes, tá? Então, você vai fazendo esses pequenos ajustes e vai melhorando o layout aí da sua aplicação. Para a gente finalizar, colocando aqui esse exemplo, deixa eu fechar todos os outros arquivos e nós vamos focar especificamente no nosso formulário. Então, eu vou criar um componente chamado formulário, new file, formulário.tsx. Vai ser bem simples ele, mas eu quero mostrar uma coisa para vocês, que é o seguinte, ó, formulário, que é o último tema, né, da nossa aula, que vai ser exatamente a ideia de hooks personalizados. Então, vou retornar aqui uma div. Poderia ser até um form, mas não tem problema. Eu vou colocar aqui um input text. Então, vou colocar aqui uma borda. Eu vou já mexer no layout aqui do nosso formulário. Então, lá na nossa página, que representa um formulário, aqui embaixo, eu vou colocar um componente
formulário, beleza? E agora a gente tem o nosso componente aqui. Beleza? Ele não está com um layout muito legal, mas a gente pode mexer aqui, ó, e colocar, por exemplo, um background zinc 800, pode colocar um padding de 2 e um rounded MD. Então já vai melhorar bastante aqui o layout. Posso até colocar o outline none para ele não ter essa linha azul aqui no nosso formulário. Então eu tenho aqui o nosso formulário e vou colocar, deixa eu ver aqui o tamanho dele para ser 80, para ficar um campo de texto um pouquinho maior aqui. Beleza. Então, quando a gente lida com um formulário assim, a gente poderia ter sei lá, um placeholder aqui para colocar informe o nome. E aí poderia ter aqui um outro input embaixo para dizer informe o e-mail do usuário. E poderia ter um outro input para dizer informe a senha. Claro que no caso da senha não vai ser um text, vai ser um password. Então, aqui a gente tem os 3 campos e a gente pode, nessa div, pedir para ele organizar no eixo da coluna, flex call, e colocar aqui um gap de 3 entre esses campos, para não ficar um grudado no outro. Então, informe o nome, informe o e-mail, informe a senha. Então, eu tenho a senha, tenho o e-mail que eu vou informar e o nome. Inclusive aqui você pode até colocar o campo para ser um campo de e-mail. Até aqui tudo bem. Quando a gente vai querer trabalhar com formulários, a gente vai querer ter acesso a esses valores e para ter acesso a esses valores a gente cria estados internos. Então posso colocar aqui, ó, nome, e aí eu vou colocar aqui alterar nome, recebe use state. Aí vou ter e-mail, alterar e-mail e senha, alterar senha, para a gente ter acesso a essas informações. E aí você pode colocar aqui no valor do input, ó, vou colocar aqui embaixo, depois do size. Então vou colocar valor, aponta para nome, e o onChange, que altera esse campo, eu vou colocar assim, ó, recebo o evento, que altera, chamo alterar nome e vou pegar exatamente o evento.target.value. A mesma coisa eu vou fazer aqui para e-mail, para alterar e-mail, e vou fazer aqui na senha, para alterar a senha. Então, aqui a gente pode agora continuar usando o nosso formulário, e aí eu preciso, sempre que eu uso estado, eu vou precisar dizer que é um use client, vai entender um pouco melhor isso quando eu for falar do Next.js. Então, aqui nós temos agora a possibilidade de colocar o nome, de colocar o e-mail e de colocar a senha do usuário. De tal forma que se você quiser aqui embaixo mostrar esses valores no div, vou colocar aqui, ó, class flex, vou colocar aqui um gap de 5, aí eu vou colocar os valores, ó, colocar um span, eu vou colocar o nome, vou colocar o e-mail e vou colocar a senha. Eu posso colocar esses 3 valores aqui embaixo de tal forma que quando eu colocar o nome em cima, ele vai mostrar, vou colocar um nome válido, Leonardo Moura Leitão, vou colocar aqui o e-mail, leonardo@formação.dev e vou colocar a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, beleza, eu consigo ter acesso a esses valores através do estado que eu estou colocando. Eu também poderia, se fosse o caso, até substituir isso por um objeto. Eu poderia criar uma interface chamada usuário, criar um objeto que representasse um usuário e salvar os dados dentro desse objeto. Também é simples de fazer. Mas uma coisa que a gente acaba fazendo, vamos supor que você tem aqui uma função chamada salvar. E essa função salvar vai pegar as informações do usuário e vai mandar lá para o servidor. Então, console, nome, e-mail e senha e tal, e você queira criar um botão aqui, tá? Ó. Então, vou criar aqui um button para salvar, e esse botão de salvar vai ser chamado aqui no
onClick. Então, chamar aqui salvar e ele vai simplesmente mandar como se fosse mandar para o servidor, tá? Então, o que é que eu quero mostrar para vocês aqui? Vou só criar um background green de 500, vou colocar aqui um padding de 2 e vou colocar um rounded MD para ele ficar parecendo um botão de verdade. Então, pronto, imagine que você tem aqui um botão de salvar. Então, Leonardo Leitão, claro que num formulário normal você não ia mostrar os dados aqui, né? Então, Leonardo, formação.dev e a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quando você vai salvar, e a gente pode mostrar aqui do lado, no nosso console, que quando o usuário clicar em salvar, ele vai mostrar as informações aqui, você pode querer controlar o seu formulário em outro arquivo e deixar apenas dentro do seu componente somente a parte de renderização. Para isso, a gente cria o que a gente chama de hooks personalizados. O useState é um hook do React. Você pode criar versões personalizadas, que basicamente também é uma função. O React é muito fortemente baseado no contexto de função. E mais do que ele, o JavaScript é muito baseado em função. Então, você pode criar, por exemplo, uma pasta que eu vou chamar aqui de hooks. Então, quando você for trabalhar dentro do React, você vai acabar precisando entender um pouco sobre esse tema. E aqui eu posso chamar aqui, sei lá, use. E aí normalmente a gente usa essa padronização. Use alguma coisa, né? Vou colocar aqui, ó, formulário usuário.ts. Então, aqui eu vou criar uma função, ó, export default function. Vou usar esse mesmo nome aqui, ó, use formulário usuário. Beleza. E essa função, dentro dessa função, vou só maximizar aqui, eu vou pegar praticamente isso aqui, ó, o estado e a função de salvar, eu vou jogar isso dentro dessa função. E aqui eu vou só importar o useState e posso retornar no final praticamente tudo que eu tenho, ó, o nome, alterar nome, e-mail, alterar e-mail, senha, alterar senha e essa função de salvar. Dessa forma, você separa num arquivo a parte, fora do seu componente, a parte de gestão de estado, a parte de controle dos dados, e você consegue usar dentro do seu componente a função que você acabou de criar. Então, aqui eu posso usar constante, posso pegar aqui nome, e-mail, alterar e-mail, senha, alterar senha e salvar a partir de uma classe separada, de tal forma que aqui eu vou ficar mais preocupado com relação a gerenciar ou mostrar, melhor dizendo, os componentes na tela, e lá no hook personalizado eu vou ficar, digamos assim, mais preocupado com todo o trabalho de gerenciamento de estado. Aqui está bem simples, mas quando você for salvar, você vai querer aplicar uma validação, você vai querer chamar o seu back-end, você vai querer tratar erros e várias coisas. E ter essa separação usando uma outra função, em vez de usar a função do seu componente, é legal porque você separa as responsabilidades e acaba ficando bem mais organizado a sua aplicação. Gente, tem muita coisa para falar, tem muitos conceitos importantes. Eu queria mostrar para você um pouco de como você pode iniciar ali no React com esses conceitos principais. Pega esse código que vai estar no repositório, o link está na descrição. Tenta rodar esse código, né, para você rodar o código que você acabou de baixar. Existem 2 comandos que você vai precisar fazer, senão você não consegue rodar o projeto. E aí, o que é que vai acontecer? Você acabou de receber o projeto lá e você entrou dentro da pasta do esquenta. Nessa pasta tem HTML, CSS, JavaScript, TypeScript e o projeto React. Você vai entrar dentro do projeto React e você vai rodar o comando npm i para ele instalar todas as dependências. No meu caso, já estão instaladas, porque quando você cria o projeto, ele instala as dependências. Depois de instalar a dependência, você vai rodar npm run dev. E aí você consegue, entrando na porta localhost, ó, porta 3000, você consegue acessar o nosso projeto. E acessando o nosso projeto, você consegue... eu vou fechar aqui, porque ele está questão de senha. Você consegue acessar e navegar entre as 3 pastas aqui,
os 4 exemplos, digamos assim, do nosso vídeo, né? São 3 exemplos e o primeiro é basicamente a tela de boas-vindas. Só que a gente fez aqui o nosso, como se fosse o template da nossa aplicação, né? Com ali um formulário um template administrativo, tá? Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Eu tentei detalhar um pouco ali no começo em relação ao que é um componente, que é um dos conceitos mais importantes. Fiz aqui um paralelo com 2 funções em JavaScript, né? Porque é a primeira vez que eu coloquei essa ideia de ter uma função ali comparando com um componente, porque no final você olha para cá e você olha para isso e sabe que isso aqui no final é uma função que está sendo instanciada e que internamente ele manipula lá os dados do browser para mostrar esses componentes na tela, já dá um pouco mais de clareza de como isso funciona, apesar de ser uma sintaxe bem estrangeira, digamos assim, no caso do React, do JavaScript, né? É uma sintaxe específica do React, mas que no final das contas ele vai converter tudo isso para JavaScript puro e a sua página vai ser gerada a partir desses pequenos fragmentos de funções que você vai criando que viram componentes na sua aplicação. Tá bom, gente? Então acho que era isso. Eu vou terminar aqui a nossa aula mostrando aqui o resultado do que nós construímos nessa aula, né? Foi uma aula de quase 2 horas aí de conteúdo, né? 2 horas e 50 e pouquinho. Mas o mais importante é você ter esse pontapé inicial e aí você começa a estudar, a ver um tutorial, né? A gente também tem todo um trabalho com nossos alunos de aulas ao vivo, mentoria, e isso acaba ajudando também o progresso. De qualquer forma, dentro do nosso canal aqui do YouTube tem muito conteúdo legal para você assistir e lembra que a gente vai ter mais conteúdos aí do Esquenta. Então acho que para aula de React era isso que eu tinha para falar para vocês. Pessoal, chegamos no final desse aulão. Eu sempre esqueço, às vezes, de pedir para o pessoal curtir, compartilhar, deixar o like lá no começo do vídeo. Se você não fez isso ainda, por favor, considere curtir, compartilhar esse vídeo com outras pessoas, comentar aqui embaixo. Ó, cheguei no final, gostei da aula, eu achei que foi rápido, eu achei que foi devagar. Às vezes a gente tem que andar um pouco mais rápido num aulão desse, porque a gente tem um tempo relativamente reduzido, a gente não quer esticar demais, mas espero que tenha sido relevante para você, que você tenha aprendido mais sobre o React, que é simplesmente uma das principais tecnologias do mercado, tanto para web, para dispositivos móveis, como também para desktop. Então, é uma tecnologia chave. Você que domina o React tem aí uma boa possibilidade de entrar no mercado de trabalho exatamente porque há uma grande demanda de profissionais que entendam desse tipo de tecnologia. Então é isso, um grande abraço e até o próximo vídeo, que amanhã nós teremos mais um passo falando do famosíssimo Next.js, né, que usa o React por baixo dos panos e acrescenta uma série de funcionalidades interessantíssimas. Então fique por aqui e até amanhã.